Olá, pessoal. Tudo bem com cada um de vocês? Tudo bem com a família? Tudo bem aí, mesmo passando por algumas situações, né? Que nós não gostaríamos de estar passando, seja com saúde, seja com problemas familiares, seja com doenças, enfim. Hoje eu queria desejar a você que você tenha um bom dia, que você possa viver na paz de Deus em qualquer situação que você tenha que resolver. Eu quero estar falando para você hoje, né, no momento de uma palavra de conforto, de sabedoria para você, quando nós passamos por dores emocionais de caminhos que tomamos errados. A pergunta é: qual é o caminho que você escolheu para a tua vida? Nossa, Tere. Para quem não me conhece, meu nome é Terezinha Tavares. Eu moro em Corbélia, no interior do Paraná, e sou casada, sou mãe de 2 filhos lindos, como eu já falei para vocês. Hoje eu queria falar para vocês sobre caminhos que nós tomamos, caminhos que nós escolhemos. A palavra diz, né? Eu gosto muito, como eu falei para vocês, de estar levando uma palavra de conforto baseado na Bíblia. E hoje também eu estava orando com o meu marido, para os nossos filhos, para a nossa família. E nós lemos um versículo que eu quero compartilhar com vocês também, que fala em Provérbios 5, fala assim que Provérbios 5, no 21, depois você confere, ou se você tá aí com tua Bíblia, né, quiser estar abrindo em Provérbios 5, capítulo 5, versículo 21, fala assim: porque os caminhos dos homens, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todos os seus caminhos. A palavra diz uma coisa muito séria, que eu creio sim que a maioria que não tem hábito de ler a palavra, ou não conhece a palavra, ou não dá muita atenção, não acredita muito, né? A palavra diz que Deus, ele conhece todo e qualquer caminho que o homem escolhe. A palavra diz que porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. O caminho que você está andando hoje, que você escolheu, porque você é livre para escolher. A palavra de Deus também diz que você pode escolher o caminho da bênção ou da maldição. Qual é o caminho que você tem escolhido? Eu quero falar um pouco sobre esses caminhos. Se você escolheu o caminho de formar uma família, de ser um pai, uma mãe, de ter filhos, você precisa entender que Deus está diante desse caminho com os olhos dele. Deus está ensinando você a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Deus está ensinando para você como que dentro da tua casa possa haver paz nesse caminho que você escolheu. Deus também está com os olhos dele diante do caminho que você escolheu para tratar da tua família financeiramente. Mas tem tantas pedras nesse caminho que eu escolhi, tantas pedras. Não pense você que Deus não sabe dessas pedras. Mas eu quero te falar uma coisa que talvez você possa ficar um pouco entristecido com isso. Deus sabe cada pedra que está nesse caminho. Mas a maioria dessas pedras, mas como eu disse para vocês, né, queridos, a maioria dessas pedras foi nós que escolhemos. Nós que escolhemos. Por exemplo, se eu estou magoada, ferida, entristecida, seja com meu marido, seja com a minha esposa, seja com os meus filhos, enfim, com qualquer pessoa. Não pense você que a pessoa vem e vai tratar a mágoa no teu coração, mesmo que ela peça desculpa. Quem tem que tratar o ressentimento, a mágoa no teu coração, às vezes você fica entristecido, é você mesmo. Se você sabe, né? Muitas pessoas não leem, mas pelo menos já têm ouvido o padre ou pastores, líderes religiosos tratar da tua vida espiritual, que você precisa buscar em Deus
para ser tratado de ódio, falta de perdão, ressentimento. Quantas pessoas, queridos, quantas mulheres, quantos homens, jovens que se magoam por qualquer coisa. Basta um olhar atravessado. Quantas mães que brigam com o marido por qualquer situação. Quantos maridos brigam com suas esposas por qualquer situação. Aí vem a falta de perdão, ressentimento, nomes, falam palavrões diante dos filhos. São pedras que nós não tratamos e deixamos no nosso caminho que escolhemos no casamento de formarmos uma família. Quantas pessoas que escolhem casar, mas depois não frequentam uma igreja, não têm uma vida de oração com os filhos, às vezes até tem, mas não tratam a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, não são pessoas de caráter tratado em Deus, né? Então, assim, a palavra diz que Deus está com os olhos sobre a humanidade, sobre o teu caminho que você escolheu. E nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Se você escolheu ser um profissional liberal, esse é o caminho que você escolheu. Então, você precisa ser digno desse ato de ser um profissional liberal e cuidar com as pedras que caem lá e você não tira. Impostos a pagar, a recolher, pagar funcionário, pagar os direitos dos funcionários. De repente você nem tem funcionário, mas às vezes quer iludir pessoas em vender o teu produto, trabalhar iludindo as pessoas de uma falsa situação que não exista. Você precisa tirar as pedras que têm atrapalhado o teu caminho. E assim vai em todas as áreas da nossa vida. Você que é filho, né? Qual é o caminho que você escolheu para respeitar os teus pais? Qual a pedra que você tem que tirar do caminho? Ah, meu pai e minha mãe, né? Eles não pensam como eu. O conselho deles já não vem ao encontro dos meus, porque nós somos jovens, nós somos pessoas jovens. E hoje nós temos que seguir os caminhos dos jovens, não o caminho dos velhos. Cuidado. Não existe ex-pai e ex-mãe. Uma vez seu pai e sua mãe, seja de coração, seja de barriga, de sangue, são os seus pais. Não existe ex-pai e ex-mãe. Então, cuidado com os caminhos, com as pedras que você escolheu desse caminho. Ah, mas muitos filhos falam, eu não pedi para nascer. Mas Deus colocou você no mundo e a partir do momento que você veio ao mundo, Deus te deu um caminho para você escolher. E você escolheu esse caminho de filho. Você está vivo, você está vivendo a tua vida e tem a obrigação de respeitar o pai e a mãe. Até você formar uma família, até você decidir o caminho de formar e ser alguém, né? E vai lembrar de todo e qualquer conselho de um pai, de uma mãe, de um pastor, de um padre, enfim. Às vezes você escolheu o caminho da droga. Às vezes é um pai de família drogado, um pai de família bêbado. Você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda de alguém que ama a tua vida e quer o melhor de você. Quantos filhos drogados? Quantos filhos que estão na bebida, no cigarro? Quantos filhos que estão perdidos no meio desse caminho onde não existe Deus? É caminho escuro. É caminho que muitas vezes andamos e não tem fim. É um caminho escuro, você não tem fim. O que essa palavra tem falado conosco hoje? Eu poderia citar vários profissionais aqui que têm escolhido o caminho do bem e do mal. Eu poderia escolher várias famílias que estão vivendo o caos dentro de casa e a benção. Mas eu quero falar em particular com cada um. Qual é o caminho que você escolheu para você? Qual é a pedra que você tem que tirar desse caminho? Hoje eu estou falando de você. Hoje eu não estou falando da pessoa que te feriu. Hoje eu não estou falando do patrão que te deu a conta. Hoje eu não estou falando daquele ou daquele outro que feriu você, que atrapalhou o teu caminho. Hoje eu estou falando do caminho que você escolheu e o que você tem feito
para que esse caminho seja um caminho do bem. Eu vou estar citando aqui 3 pontos. O primeiro ponto que fala aqui é porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Você precisa entender. Então, primeiro ponto, eu preciso colocar o meu caminho diante de Deus, porque se eu não colocar, os olhos dele já estão diante dos caminhos que eu escolhi. Então, o primeiro passo é levar a Deus o teu caminho que você escolheu, não importa qual for. Não importa se de repente você está fazendo até mal para as pessoas. Macumbaria, feitiçaria, centro de umbanda. Não importa. O importa é você reconhecer que você decidiu por esse caminho certo ou errado e o que dá para fazer. Primeiro ponto, levar a Deus. Segundo ponto é buscar soluções para tirar as pedras que têm feito com que o teu caminho fique obscuro. Você não consegue caminhar. Você patina e não sai do lugar. Como, Terezinha? Buscando ajuda. Eu não sei qual é a pedra que está aí no teu caminho, que você precisa retirar com a ajuda de Deus e com a ajuda de pessoas habilitadas para isso. Você precisa ajuda. Terceiro e último ponto. Reconhecer que você está errado. Quando você reconhece que você está errado, as coisas começam a mudar de plano. As coisas começam a acontecer automaticamente nas mãos de Deus. Então, eleve teu pensamento a Deus nesse caminho que você escolheu. Procure ajuda por profissionais que entendam do caso. Terceiro e último ponto. Reconheça que você está errado. E reconcilie com essas pedras que têm estragado o teu caminho e feito você muitas vezes até parar. Essa é minha palavra nesse dia. Eu quero desejar a você um bom dia, um caminho livre escolhido por Deus. Que você possa comentar aqui, Terezinha, o caminho que eu escolhi, eu preciso de ajuda. Terezinha, o caminho que eu escolhi, eu estou feliz porque eu tenho sido abençoado, posso compartilhar, eu posso ajudar pessoas que passaram por essa situação que eu passei. E eu quero desejar a você uma bênção em cada família, uma bênção em filhos, uma bênção para os profissionais aí que estão com o comércio fechado. Que Deus venha fazer além do que você necessita nessas horas difíceis, porque você escolheu o caminho do bem, mesmo no meio do caos. E eu quero desejar a você um dia abençoado, uma semana abençoada e cheio de novas notícias que você possa testemunhar. Para término dessa palavra, eu queria orar com você. Queria que você fechasse os teus olhos ou colocasse a mão no teu coração e elevasse teu pensamento a Deus e falasse para Deus: qual é o caminho que eu escolhi? Pai, esse caminho tem me torturado, esse caminho tem me angustiado, esse caminho tem me levado à droga, à bebida, a divórcios, a distanciamento familiar, falta de perdão. E eu quero, Pai, te pedir cura sobre esse caminho, que eu sou o único responsável por estar acontecendo isso. Não quero colocar outras pessoas, quero colocar a minha vida diante de Ti. Ou talvez você esteja num caminho abençoado, onde você possa abençoar outras pessoas, dividindo o seu pão, dividindo o seu remédio, dividindo as suas experiências que deram certos, levando uma cesta básica, levando alegria para quem precisa, levando perdão para quem precisa, ensinando pessoas. Essa é minha oração, para que o dedo de Deus, os olhos de Deus estejam em cada caminho que cada um escolheu, em nome do Senhor Jesus. E eu te abençoo e te dou o meu beijo. Tere.